Oi, meu nome é Adel Eutassi e eu estou aqui para conversar com os colegas um pouquinho sobre o anteprojeto de Código Penal. E nesse diálogo desse momento, gostaria de falar um pouquinho sobre o sistema que o novo Código Penal tenta adotar. E nesse sentido, efetivamente, não há como não se ter uma visão crítica. Me parece que houve uma grande precipitação na própria elaboração do anteprojeto. Observe-se que o anteprojeto foi elaborado em apenas 8 meses e agora se anuncia como a sua aprovação pelo Congresso Nacional, quem sabe em apenas mais 4 ou 5 meses. Ou seja, uma legislação da importância do Código Penal acabou se elaborando de uma forma um pouco assodada e com isso se fez uma desconstrução do sistema que era extremamente bem desenvolvido no nosso Código Penal. Ainda é, porque ainda não aprovado esse novo anteprojeto. O que o nosso Código Penal tinha como característica sistemática? Era um Código Penal que tinha clara noção na sua parte geral da contenção do poder punitivo. Observe-se que a influência das teorias finalistas, que foram teorias surgidas logo após o Estado nazista alemão, era muito claro no nosso Código Penal, é muito claro no nosso Código Penal. Há trechos do nosso Código Penal que são transcrições ipsis literis da obra de Hans Welsel, no sentido efetivamente da preocupação daquele momento em conter o poder punitivo que se manifestava no Estado nazista de forma autoritária, de forma abusiva. Após o Estado nazista, após a corrente finalista, surgiram algumas correntes que foram discutidas na Alemanha sem que nenhuma delas, porém, tenha se implementado no Estado alemão, sem que o Estado alemão tenha incorporado nenhuma delas, justamente pelo receio de que as conquistas do finalismo se vissem por terra, fossem abandonadas. E o que este anteprojeto faz é, de uma forma bastante confusa, seguir como linha geral o finalismo, porém, em vários pontos, ceder à corrente normativista. A corrente normativista que nada mais é que um resgate daquilo que se pensava antes do finalismo, das próprias correntes neocantistas que embasaram os estados nazifascistas. E justamente o que se faz é um resgate a isso. Em vários pontos. Um ponto, por exemplo, que vale destacar, a proposta de artigo 14, que na sua parte final traz a ideia do incremento do risco, que é claramente a adoção de uma postura teórica normativista e que inclusive na sequência do anteprojeto vai se chocar com outros termos desse anteprojeto, porque este anteprojeto traz ideias de incremento do risco como de crime culposo. Na parte especial, quando trata, por exemplo, do homicídio culposo, este anteprojeto vai trabalhar com a ideia do incremento de risco como mantendo a ideia do crime culposo. Esta é apenas um exemplo disso. Há outros exemplos desse sentido, quando o Código Penal, ou este anteprojeto de Código Penal, vai trabalhar com a ideia do dolo eventual, rompendo com aquilo que era a proposta inicial do relator desse subsistema, que era o professor René Dotti, que inclusive abandonou a comissão, pediu para sair da comissão e fez uma missiva de abandono da comissão em razão dos rumos que a comissão tomava no sentido de um agravamento das respostas penais e justamente de uma desconstituição do sistema penal. E neste tópico específico do dolo eventual, ele trazia claramente a ideia de dolo eventual forjada dentro da dogmática penal, que é a ideia de que pratica o crime com dolo eventual quem consente no resultado. Isso serviu sempre claramente a distinguir o dolo eventual da culpa consciente e, mais uma vez, acabou incorporando uma ideia normativista. O normativismo, então, se faz presente nesse nosso código, embora, na linha geral, ele mantenha as regras estruturantes do código originário, do código em cima do qual ele trabalhou. Então, ficou este anteprojeto numa mistura de código finalista, porém, com cessões ao normativismo. E essas cessões ao normativismo são extremamente perigosas, pois, como sempre disse Feuerbach, se nós abrirmos uma exceção para permitir o normativismo, nós passamos a permitir o normativismo sempre. A partir do momento que se abre uma exceção para dizer que determinadas matérias que devem ser regulamentadas pela dogmática penal podem ser objetos de definição legislativa pura e simples, nós estamos dizendo que todo o conteúdo penal, toda a estrutura de direito penal pode ser objeto de definição normativista pura. E, portanto, a dogmática penal fica relegada a um campo secundário. Seria isso nesse primeiro momento, gente.